Você se lembra da última vez que ficou genuinamente animado com alguma coisa? Não estou falando daquele alívio momentâneo quando algo dá certo. Estou falando daquela sensação que fazia seu coração acelerar, da curiosidade de acordar para um novo dia, da vontade de explorar, descobrir e viver. Porque para muitas pessoas, essa sensação desapareceu. Elas continuam trabalhando, continuam cumprindo suas responsabilidades, continuam seguindo em frente. Mas por dentro, algo parece ter se apagado. Os dias passam rapidamente, as semanas se transformam em meses, e a vida começa a parecer algo que você observa de longe, em vez de algo que realmente experimenta. Se você sente que nada mais traz alegria, talvez exista uma razão mais profunda para isso. Quando somos crianças, o mundo parece cheio de possibilidades. Tudo é novidade, tudo desperta curiosidade. Uma simples caminhada pode se transformar em uma aventura. Mas crescer significa descobrir que a vida também possui um lado difícil. As responsabilidades aumentam, os problemas aparecem, as perdas se tornam inevitáveis. Pessoas que amamos partem, relacionamentos mudam, sonhos encontram obstáculos. E pouco a pouco começamos a enxergar uma realidade que antes estava escondida. Não é que a vida tenha perdido sua beleza, mas passamos a enxergar também suas dificuldades. Para lidar com isso, desenvolvemos mecanismos de proteção. Sem perceber, criamos uma espécie de armadura emocional. Cada decepção fortalece essa armadura. Cada ferida acrescenta uma nova camada. E ela realmente funciona. Ela reduz o impacto da dor. Mas existe um preço. A mesma barreira que impede a entrada do sofrimento também dificulta a entrada da alegria. Você continua vivendo, mas já não sente as coisas da mesma forma. A música que antes emocionava parece apenas um som. Os momentos felizes parecem menos intensos. As conversas perdem profundidade. A rotina toma conta de tudo. E sem perceber, você entra no piloto automático. Acorda, trabalha, resolve problemas, dorme, repete. Você não está parado, mas também não sente que está avançando. Esse estado pode ser assustador, porque não se parece exatamente com tristeza. É mais como uma ausência de entusiasmo, uma sensação de estar emocionalmente distante da própria vida. Muitas tradições filosóficas tentaram compreender esse fenômeno. Os estoicos ensinavam que não podemos controlar tudo o que acontece conosco, apenas a maneira como reagimos. O budismo fala sobre o sofrimento causado pelo apego excessivo, e o taoísmo ensina a importância de fluir com a vida em vez de lutar contra ela constantemente. Existe sabedoria nesses ensinamentos. Eles nos ajudam a encontrar paz em meio ao caos. Mas existe uma diferença entre paz e indiferença. A paz permite sentir sem ser destruído pelas emoções. A indiferença impede que você sinta. E quando isso acontece, algo essencial se perde. Imagine uma mão coberta por uma camada grossa de calos. Ela está protegida, mas também perdeu parte da sensibilidade. O mesmo acontece com o coração. Quando nos protegemos demais, acabamos nos afastando não apenas da dor, mas também da beleza da vida. Por isso, o objetivo não é eliminar o sofrimento. Isso seria impossível. O objetivo é encontrar equilíbrio. Aprender a suportar as dificuldades sem fechar completamente o coração, porque a dor faz parte da experiência humana, mas a alegria também. A tristeza mostra o quanto algo importava. A saudade revela que houve amor. A vulnerabilidade mostra que ainda somos capazes de nos conectar. E essa capacidade de sentir continua sendo uma das maiores riquezas da vida. Se você deseja recuperar sua alegria, talvez precise mudar alguma coisa. Nem sempre será uma mudança radical. Às vezes, são pequenas decisões. Experimentar algo novo. Retomar um antigo interesse. Conhecer pessoas diferentes. Passar menos tempo consumindo distrações e mais tempo vivendo experiências reais. Muitas vezes esperamos sentir motivação para agir, mas a verdade é que, em muitos casos, a motivação surge depois da ação. Primeiro você dá o passo, depois o entusiasmo começa a retornar. A alegria raramente reaparece de uma só vez. Ela costuma voltar aos poucos, em pequenos momentos. Num pôr do sol que você finalmente decide observar. Numa conversa sincera. Num livro que muda sua perspectiva.
numa música que toca algo dentro de você. Esses momentos parecem simples, mas são eles que devolvem cor à vida. Albert Camus escreveu uma frase que continua inspirando pessoas ao redor do mundo. Em meio ao inverno, descobri finalmente que havia dentro de mim um verão invencível. Essa frase nos lembra que existe uma força dentro de nós que não desaparece, mesmo durante os períodos mais difíceis. Uma parte que continua viva, uma parte que continua esperando que você volte a acreditar, esperando que você volte a sentir. A vida acontece em ciclos. Existem períodos de crescimento, períodos de perda, períodos de dúvida e períodos de renovação. Nenhum deles dura para sempre. Tudo muda, tudo se transforma. Talvez o problema não seja que a alegria desapareceu da sua vida. Talvez ela apenas esteja escondida sob camadas de cansaço, preocupações e sobrevivência. E talvez este momento seja um convite para desacelerar, refletir e olhar novamente para aquilo que realmente importa. Porque a vida não é apenas uma lista de tarefas a serem cumpridas. Ela é uma experiência a ser vivida, com suas dores, com suas incertezas, mas também com sua beleza. E mesmo que agora tudo pareça cinza, existe algo que você não deve esquecer. Dentro de você ainda existe a capacidade de se encantar, de sentir, de sonhar, de recomeçar. O verão invencível de que Camus falava continua aí, silencioso, esperando que você pare de apenas sobreviver e volte a viver. Se este vídeo trouxe alguma reflexão para a sua vida, compartilhe nos comentários o que mais tocou você. E lembre-se, mesmo depois do inverno mais rigoroso, a primavera sempre encontra um caminho para voltar.